Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, bem-vindos ao nosso canal. E este é mais um Catequese ponto a ponto. O ponto de estudo de hoje é o ponto 29. Deus pode ser esquecido, desconhecido ou rejeitado? Este ponto, que está dentro da profissão de fé do Catecismo da Igreja Católica, a primeira sessão, Eu Creio, Nós Cremos, onde estamos estudando sobre o desejo de Deus, o ponto 29, ele vai tratar desse tema. Essa relação íntima e vital que une o homem a Deus pode ser esquecida, desconhecida e até explicitamente rejeitada pelo homem? Tais atitudes podem ter origens diversas: a revolta contra o mal existente no mundo, a ignorância ou a indiferença religiosa, as preocupações do mundo e as riquezas, o mau exemplo dos crentes, as correntes de pensamento hostis à religião e, finalmente, as atitudes do homem pecador, que por medo se esconde de Deus e foge quando ele o chama. Essa é a temática. A argumentação do item 29 do Catecismo da Igreja Católica, ele trata das razões pelas quais esta relação íntima e vital que une o homem a Deus, como falamos nos itens anteriores, como é que ela pode ser esquecida, desconhecida ou até mesmo rejeitada? Bom, nós vamos explorar este ponto dessa maneira. Cada uma das origens mencionadas e vamos tentar fornecer uma orientação teológica e sugestões bibliográficas para um estudo mais aprofundado deste tema. Esse tema é muito caro. É a experiência dos senhores catequistas que nem sempre aqueles que se convertem à vida de igreja, que buscam uma caminhada de igreja, é claro que muitas vezes as convicções elas são fracas. E estudando esses meios, esses modos de afastamento, também vamos fomentando uma reflexão nessas crianças, nesses jovens, nesses adolescentes, nesses adultos, né? Para que entendam que não é algo estranho esse afastamento, não é algo estranho. Existem muitas origens. O importante é sabermos trabalhar com isso. O que devemos verdadeiramente é refletir como pensar esta realidade. Então, esta é a temática fundamental do ponto número 29 do Catecismo da Igreja Católica. Primeiro ponto: a revolta contra o mal no mundo. Descrição e fundamentação. A revolta contra o mal e o sofrimento no mundo é motivo comum para a rejeição ou questionamento da fé. E no mundo como nós vivemos hoje, temos agressões à natureza, agressões ao homem, agressão aos direitos humanos, nós vemos catástrofes climáticas, nós vemos tanta coisa. E nesta perspectiva de olhar, muitos se perguntam, qual é o problema? Se somos amados, criados, como é que estamos nessa situação? Essa perspectiva é frequentemente abordada pela teologia como o problema do mal. Se o mal existe, né, como é que nós o encaramos? E eu posso dizer aqui, foi ponto de debate durante toda a história da nossa fé, debate de filósofos e teólogos que debatem como Deus, sendo bom e onipotente, pode permitir a existência do sofrimento, a existência do mal. Santo Agostinho faz, dentro das Confissões de uma outra obra chamada Cidade de Deus, ele que aborda o tema do mal, argumenta que o mal é uma privação do bem e que Deus permite o mal para preservar o livre-arbítrio. Então, a ideia é a seguinte: se o homem se coloca diante de uma escolha entre bem e mal, ele é livre. Agora, se ele está fadado ou a tomar um único caminho e não tem opção nenhuma, então, para que se salvaguarde a liberdade do homem, Deus permite que o homem possa ter sempre diante de si dois caminhos. Essa é uma lógica que é tratada por Santo Agostinho principalmente dentro do livro A Cidade de Deus.
E dentro das Confissões ele mostra que essa também foi a opção dele. Agostinho, que levou muito tempo para se converter, para mudar de vida. Ele foi para a vida da devassidão, ele foi para a vida da fama, da fortuna, buscou tudo isso. E chega um momento em que ele opta. Ele conhecia o mal profundamente. No livro das Confissões ele diz assim que em alguns momentos ele se envergonhava de não ser o pior dos seus inimigos, o mais devasso de seus companheiros. Ou seja, alguém que se deixa tocar pelo mal ao ponto de querer fazer mais do que fazia e ter vergonha por não poder ou não ter coragem de fazer aquilo. Então, mostrando o impacto do mal na vida do homem, este mal que afasta. E em certo momento ele questiona: como é que os outros conseguem essa felicidade, como é que os outros conseguem essa alegria, e eu, quanto mais tenho, quanto mais possuo, quanto mais busco, quanto mais títulos tenho, parece que estou esvaziado. Então essa é a reflexão de Santo Agostinho. E aí ele descobre que todas esses desvios o estão afugentando daquilo que de fato ele busca. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele discute o problema do mal argumentando que o mal é permitido por Deus para que o bem possa agir com mais intensidade. E aí isso nos leva a um outro ponto de reflexão. O fato do afastamento de Deus ser causado por ignorância, por indiferença religiosa. Nós falamos do mal, e aí nós temos que pensar, todos aqueles que questionam a existência de Deus em função do mal, eles refletem em cima de coisas, é uma reflexão ativa. Estão olhando para o que eles veem, não estão concordando e estão se revoltando contra Deus, podemos assim dizer. E aí a reflexão que se faz são caminhos, são liberdades. O homem não necessita objetivamente fazer o mal e nem buscar o mal para ser feliz, mas é uma das possibilidades. Só que essa transitoriedade daquilo que é o efeito do mal, porque o mal é a ausência do bem e o único que é eterno é o bem absoluto, quando o homem percebe que tudo aquilo que ele conquistou se esvai em suas mãos, é tudo vaidade, vanitas vanitatis, como dizia, essas vaidades elas também não têm o poder de consagrar uma felicidade. Então, este é um ponto. O segundo ponto é aqueles que nem se questionam sobre isso. São os ditos ateus práticos, a indiferença religiosa, ou seja, tanto faz como tanto fez. A ignorância religiosa é resultado dessa falta de conhecimento sobre a fé. Pessoas que se preocupam com outras coisas, se preocupam com outros valores, às vezes fruto de uma educação inadequada, totalmente absorta a coisas do mundo e necessidades que até são plausíveis de valor, mas que tornam aquela mente, aquele raciocínio, aquela compreensão, aquela busca inadequada sobre os temas religiosos. E aí muitas vezes desembocam em verdadeiros becos sem saída, quando a pessoa tem tudo, consegue tudo, mas não sabe quem ela é, perdeu a noção de quem ela é, e aí se revolta. A indiferença, por sua vez, ela pode ser fruto também de uma atitude de desinteresse, ou aquilo que a gente chama de apatia nas relações espirituais. E aí não é somente com Deus, é também nas relações humanas. Alguém que tenha a dificuldade de se doar, de buscar, de relacionar-se. E de relacionar-se muitas vezes até mesmo consigo próprio. As pessoas que estão esvaziadas a tal ponto de não darem valor à sua vida. Nós estamos neste mês agora de setembro, fazendo uma reflexão sobre o motivo do suicídio, porque tantas pessoas seguem este caminho. Talvez um dos grandes causadores disso é a falta de senso de utilidade. Para que serve a minha vida? O que estou fazendo aqui? E mediante os sofrimentos, que é a reflexão sobre o mal, as dores, as pessoas optam por algo que lhes leve a uma libertação
radical, uma fuga. E aí se encontram com nada. O Catecismo da Igreja Católica também em outros pontos vai tratar disso. Mas podemos dizer que do 26 ao 29, o tema explora a importância da educação religiosa na formação contínua da fé. Então, esses temas 26 a 29, eu gostaria que os senhores catequistas prestassem muita atenção neles, separassem um tempo para olhar para eles. O valor da educação religiosa, dos exemplos. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas além de não viverem bem a relação humana entre elas perdem um pouco da sua noção de história. Muitos cristãos de vivência, não conhecem mais a história dos santos, não conhecem mais a experiência da igreja antiga, não sabem nem mesmo o que é um mártir, os verdadeiros motivos de martírio, de entrega, de doação. Então, pessoas que, por não terem um ensino forte, uma educação religiosa estruturada e estruturante, podemos assim dizer, simplesmente não olham para a religião como algo necessário. Sabem que existe algo que os atrai, algo que os impele, algo que os incomoda, mas não sabem nem ao menos dizer o que é. Então, a formação contínua, a educação religiosa é sim algo necessário. Pontos 26 e 29 do Catecismo vão tratar disso. Falando de teólogos, Henri de Lubac, na Igreja em Busca de Si Mesma, ele discute que como a ignorância e a indiferença afetam a vivência cristã. Então, aqui na bibliografia, esse livro eu indico para quem quer entender quais são as estruturas da indiferença, as estruturas da ignorância invencível que muitas vezes se instaura. Eu falo aqui só um pouquinho de moral. Ignorância vencível é quando eu tenho acesso ao conhecimento, mas não quero. Mas é vencível. E invencível é quando, mesmo querendo, eu não tenho acesso a ela. Então, aqui nós podemos dizer que muitas crianças estão passando da ignorância vencível, adolescentes e jovens e até adultos estão passando da estrutura de ignorância vencível, ou seja, que basta querer para aprender, para a ignorância invencível, que é quando a estrutura que se fecha em torno delas as blinda de qualquer relação com o transcendente. São até mesmo criticadas, são até mesmo, digamos assim, afastadas, vistas como estranhas por quererem saber o que é que as atrai interiormente. Porque elas sentem dentro de si, tem uma sensação, tem uma inspiração de que não é só isso. Não é apenas matéria. Onde habitam os sentimentos, onde habitam os anseios, onde habitam os sonhos, os desejos. Então, esta relação, quem gostaria de estudar um pouco mais, a ignorância, a igreja em busca de si mesma, onde se trata da ignorância e da indiferença e como elas afetam a vivência da fé. Outro tema, que podemos dizer o terceiro tema dentro deste ponto 29, são as preocupações do mundo, preocupação meramente materialista, o hedonismo, as preocupações materiais, o apego às riquezas que desviam o foco das preocupações espirituais. E aí nós podemos colocá-las como aquelas que são vencíveis e invencíveis. Nós também temos esse problema. Pessoas que, na dificuldade que a sua vida tem, é uma das coisas que não há o espaço para essa reflexão. Ou seja, tamanhas são as suas necessidades básicas que nem mesmo elas conseguem ter uma casa, comida, educação, trabalho. Então, a vida vai passando numa velocidade onde que esses pontos, esses focos não vão sendo apresentados. As preocupações espirituais são jogadas para um segundo plano. E este momento de abraçá-las, ele leva muito tempo ou nem chega na vida dessas pessoas. Jesus mesmo falou sobre, através das suas parábolas, como a parábola do semeador e do jovem rico, de como isso é difícil. Ou seja,
As pessoas são como uma terra seca, onde você joga a semente, ela se perde. Em meio a tantas falas, é mais uma fala que é comida pelos pássaros. Outra que o ambiente é tão ruim que você joga a semente, e a semente cai num coração que não tem o mínimo necessário para que aquilo possa frutificar. Falando ainda da parábola do semeador, são poucos aqueles ambientes onde a palavra é semeada e frutifica e dá fruto, né? E o jovem rico, aquele que, tendo boas inspirações, tendo boa intenção, ele não consegue romper a barreira. Quando eu falo que existe no meu conhecimento de Deus também uma responsabilidade de convívio fraterno, de convívio comunitário. E aí, para salvaguardar os bens, que para ele são algo que de onde ele coloca a sua segurança, sua força, ele não quer abrir mão disso. Então, a dificuldade que há quando as riquezas, quando os bens materiais, eles afastam até mesmo Deus do convívio. São João Crisóstomo, o Papa Francisco, o Papa Francisco, na Evangelho Nunciandi, São João Crisóstomo, ele vai tratar dessa questão do apego às riquezas. E como isso pode afetar? Na Evangelii Gaudium, melhor dizendo, o Papa Francisco ele vai a explorar como a cultura hedonista, a cultura do nosso tempo, a cultura das riquezas, desvia as pessoas do verdadeiro propósito. E ele fala em até certo ponto que não somente o indivíduo, mas a sociedade que se afasta. O quarto ponto que vamos pensar aqui é o comportamento negativo dos próprios crentes, das pessoas que dizem ter se encontrado com Deus, mas que muitas vezes não fizeram esse encontro num grau de profundidade que os leve à partilha. É como se eu estivesse falando de um lugar onde eu ainda não cheguei, como se eu estivesse dizendo ter encontrado a felicidade num local onde eu não convivo. E isso soa como falso. Quando os cristãos eles não vivem de acordo com os princípios daquilo que eles amam, daquilo que eles dizem que seguem, que amam, eles causam um tipo de perplexidade naqueles que olham de fora. Eles podem causar escândalo, afastar pessoas de boa intenção que queiram, né? Jesus fala disso, né? Como é triste quando se leva muito tempo para formar um filho de Deus e por estar no ambiente onde existe a perversidade, existe a indiferença, existe o ateísmo prático, né? Eu professo que creio, mas vivo como se não cresce. Então, pode causar um escândalo e afastar outros da crença em Deus. Então, senhores catequistas, esse tema 29, ele é muito importante. Ele é muito importante para a reflexão, principalmente nos primeiros momentos da catequese. Quando a gente tem que colocar as cartas na mesa, ou seja, você está aqui para buscar uma compreensão de sua fé. Então, vou lembrar para vocês que vai existir isso, e aí pontua. Existem aqueles que vão dizer para você que Deus não existe. Se Deus existisse, isso não aconteceria. Se Deus existisse, isso não deveria acontecer. Também vão ter aqueles que vão argumentar como ignorantes. Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Tem aqueles que vão argumentar do ponto de vista, o que você ganha com isso? Você vai gastar, vai devotar sua vida aos estudos, você vai entregar sua vida, você vai seguir uma vocação, mas o que você ganha no final das contas? Você está deixando de usufruir uma vida com fartura, com bens, porque você está buscando a partilha? Então, essas reflexões são muito importantes para os senhores catequistas e o ponto 29 é uma chave de leitura muito boa. E os temas que estão agregados a ele, olhem muito bem as notas deste ponto 29. Vou continuar um pouquinho aqui ainda. Primeira carta aos Coríntios, né? São Paulo adverte contra os comportamentos que podem prejudicar o cristão, né? Falando que, diante das coisas do mundo, o cristão tem que ficar muito atento para não... E o próprio Jesus vai dizer isso, né?
você que saiu deste mundo, cuidado para não voltar para lá, né? E falava isso numa parábola, né? Saíram 7 espíritos maus de uma mulher, né, que foi curada por Jesus. E ele que chamou atenção, mas cuidado, para que não venham 7 piores, né? Dietrich Bonhoeffer, O Custo do Discipulado, ele discute a importância de viver uma vida autêntica em Cristo, para não causar tropeço para os outros, o valor do exemplo, o exemplo dos catequistas primários, que é o pai, a mãe, o exemplo da família, o exemplo da comunidade, o exemplo dos pastores, o exemplo das lideranças. Então, entender que nós somos um ecossistema onde um é responsável pela vida de fé do outro. Não é simplesmente um ambiente de convívio insólito onde nós não nos tocamos. Nós somos responsáveis. A igreja fala da comunhão dos santos. E o último ponto que eu gostaria de tratar com os senhores é que são as correntes de pensamento hostis. Então, podemos vir da reflexão boa até chegar àqueles que, mesmo sabendo que existe um caminho, eles refletem contra, porque os valores de Cristo não combinam com os valores do mundo. Então são as correntes de pensamento que se opõem à religião de uma maneira clara e objetiva, como ateísmo, secularismo, que promovem visões e desvalorizam a fé e são ofensivas à fé, ofensivas à espiritualidade. Muitos teólogos trataram disso. Alguns deles até escreveram obras refletindo sobre esses temas com a própria juventude, com a própria... Podemos indicar Chesterton, C.S. Lewis, que escreveram temas. A ortodoxia de Chesterton defende a razão e a fé frente ao pensamento secular ateísta. C.S. Lewis escreve Cristianismo Puro e Simples. Ele aborda que a razão e a moralidade cristã, elas estão de verdade em contraste com as visões do mundo. Então, não busque no mundo essa relação de parceria. Não vamos encontrar aí. A atitude do homem pecador também é um ponto que nós temos que pensar muito bem. A atitude do homem pecador, ela por si só pode afastar. E aí é algo que não vai tocar somente não vai tocar somente naqueles que estão se formando, mas até mesmo São Paulo diz assim: combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei minha fé. Guardar a fé. A fé é um dom. A fé é um dom que tem que ser preservado. A teologia cristã, ela reconhece que o pecado causa uma separação entre o homem e Deus, elevando-se a esconder ou fugir da presença de Deus. Pessoas que preferem que Deus não exista, porque elas vivem situações, ou fazem situações, ou permitem-se certas situações que é melhor que ele não exista, porque eles se sentem temerosos diante daquilo que Deus vai perguntar, né? São João da Cruz, ele vai tratar numa obra chamada A Noite Escura da Alma. Ele explora essa experiência em sentir-se distante de Deus. Como isso pode ser uma fase dentro de uma jornada espiritual, mas também pode ser uma marca de que eu preciso fazer uma mudança. Papa Bento, na sua obra Jesus de Nazaré, ele fala sobre o pecado que pode levar a querer alienar-se, a querer não ver. A alienação de Deus, a necessidade de arrependimento que é vista como repulsa. Então, este tema do ponto 29 é muitíssimo caro às aulas de catequese. Eu digo que o ponto 29 é o colocar as cartas na mesa. Que tipo de cristão você quer ser? Alguém que vai viver uma fé insípida? Uma fé que no primeiro vento, e aí lembrem-se da parábola do semeador, né? Aquela fé que você joga no meio dos espinhos, ou aquela que você joga na beira do caminho, ou aquela que você joga em terra seca, ou você quer ser aquela fé que cai em terra fértil e produz muito fruto? Essa é a grande pergunta. Bom, gente boa, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, esse foi mais um Catequese Ponto a Ponto.
Fiquem com Deus, até o próximo ponto.